Pessoal, boa noite. O meu nome é Diego, eu sou desenvolvedor de software na Fucom, né? E hoje, junto com o Tunis ali, né, eu sou um dos principais responsáveis ali pela criação de actions no Flow, de trigger, né? Desse fluxo aí de functions, de extensions, né? Então eu vou tentar trazer um pouco, não me aprofundar tanto no lado técnico como desenvolvedor, mas tentar trazer um pouco da visualização de como é possível o que o Tunes vai apresentar aqui como solução para vocês, né? Então, isso aí. Me apresentando, boa noite, eu sou Gabriel Turnes, eu sou CTO da Fullcom. Então, como o Diego já começou falando, hoje a gente vai tratar 3 temas que eu creio que sejam ferramentas muito preciosas da Shopify, que é o Flow, as Functions e as UI Extensions, tá? A gente vai trazer um panorama que a gente consegue otimizar a operação do nosso e-commerce e a gente consegue fazer tudo isso de uma forma nativa dentro da própria Shopify. Então, sem precisar de gambiarra, de ter que mudar tema de uma maneira inadequada, coisas do tipo, tudo isso de uma maneira dentro do core da Shopify, tá? Então, a gente vai começar com o Shopify Flow. O Shopify Flow, para quem não conhece, é a criação de fluxogramas dentro da própria Shopify. Então, é uma ferramenta que possui infinitas possibilidades. Então, ela pode automatizar tarefas repetitivas, ela não precisa de alguém técnico atuando. Então, claro que ela tem possibilidades de quem tem mais técnica, entende um pouco mais, de fazer coisas mais expressivas, mas não é um pré-requisito para vocês usarem um Flow, tá? Da mesma forma, ela está acoplada dentro da admin da Shopify. Como eu disse, a gente vai trabalhar tudo isso usando o core da Shopify, né? Por que usar o Shopify Flow? Primeiro que ela garante automações, então você consegue criar muitas automações lá dentro. Depois a gente vai mostrar alguns exemplos que a gente construiu dentro do Shopify Flow, tem templates já que vêm prontos, então vocês conseguem fazer recuperação de carrinho, vocês conseguem receber avisos de fraude, vocês conseguem ter uma vasta possibilidades dentro desse modelo, desse aplicativo que surgiu dentro da Shopify. É um aplicativo que toda loja pode ter, então não precisa ser Plus, não precisa ser Enterprise. Desde o começo é possível usar essa funcionalidade. Então aqui a gente colocou que ele reduz também erros humanos, justamente por esse processo de automação. Então às vezes o humano vai fazer uma verificação se aquele pedido pode ser fraudulento ou não. Isso tudo a gente consegue dentro do Flow, o que faz com que essas automações garantem que vocês tenham mais tempo para atuar onde realmente tem que atuar e não com esse trabalho, às vezes, que pode ser muito braçal. Então aqui a gente separou alguns exemplos de automações que são possíveis utilizando o Flow, tá? Então, por exemplo, enviar e-mail ao cliente VIP após uma compra acima de X reais, notificar a equipe de estoque quando o produto estiver com pouca quantidade. Então, vocês podem criar uma rotina para enviar e-mails quando está realmente acabando o estoque. Vocês definem tudo isso através do Flow. Então, essas regras a gente está colocando de forma mais geral. Mas tudo isso vocês podem criar suas próprias regras dentro do ambiente da Shopify. Adicionar tag em pedidos ou clientes, bloquear pedidos de países que vocês às vezes não querem receber, mas vocês não querem passar para frente, mas vocês querem fazer uma análise prévia. Então, tudo isso é possível de forma muito simples, né? Então, aqui a gente vai mostrar na prática como é que realmente funciona o Shopify Flow, tá? Então, como eu disse anteriormente, ele fica dentro do próprio admin da Shopify. Então, todas as lojas, elas possuem aqui o Flow instalado. Vocês conseguem ter diversos fluxogramas. Aqui a gente tem em torno de 9 fluxos, que depois a gente vai abrir alguns aqui para mostrar para vocês, tá? Então, aqui dentro, o Flow é constituído de 3 tipos de itens, tá? Um é o gatilho, então é como que ele inicia. Então, aqui a gente tem quando o cliente ele sai de um segmento, mas podem ter inúmeros gatilhos, tá? E tudo isso que eu estou falando aqui, a Shopify tem diversos gatilhos, tem diversas ações, porém, todo mundo pode desenvolver um gatilho ou pode desenvolver uma ação. Então, isso acaba se tornando muito interessante, porque a gente consegue ter uma interação tanto das coisas da Shopify, tanto das coisas que os aplicativos propõem, tá?
Então, existem aplicativos de e-mail marketing que disparam e-mails, que disparam SMS, WhatsApp, e vocês podem utilizar gatilhos da Shopify para fazer esses disparos, tá? Então, aqui tem um exemplo muito interessante que a Shopify é possível ter a segmentação. Então, vocês conseguem segmentar clientes através do valor de compra, quantos pedidos eles tiveram, do estado que eles são. Então, vocês conseguem ter tudo isso segmentado dentro da Shopify. E aqui é um gatilho simples, que é, se o cliente saiu daquele segmento, a gente quer fazer alguma ação, a gente quer disparar um e-mail, a gente quer disparar um WhatsApp, a gente quer receber um e-mail interno para entender o que está acontecendo. Então, tudo isso vocês conseguem fazer aqui. Isso é uma dos gatilhos que tem. Então, os outros dois tipos de módulos que a gente tem dentro do Flow é as condicionais. Então, a gente consegue colocar condicionais aqui dentro. Se o valor da compra for maior que X, se o pedido sair do estado de São Paulo, por exemplo, a gente consegue tudo isso trabalhar com essas regras dentro das condicionais do Flow. Então, existem as variáveis, dependendo dos gatilhos, vocês conseguem ter acesso a N variáveis e assim por diante. E depois, por último, tem as próprias ações, né? Então, da mesma forma que os gatilhos, todo aplicativo consegue construir ações. Então, a gente tem o nosso MS, por exemplo, a gente tem ações que o nosso MS executa. Então, adicionar uma etiqueta ao pedido, enviar o pedido para o RP, capturar as notas fiscais, cancelar um pedido no RP, tudo isso são funcionalidades que a gente desenvolveu para agregar ao Flow também. Então, vocês conseguem criar um vasto número de fluxogramas, de automações, para que não dependa de um desenvolvedor, para quando vocês forem fazer alguma alteração, mudar alguma regra de negócio, não dependa do desenvolvedor justamente para isso. Tá? Além desses gatilhos, também, partindo para um viés mais técnico, a gente consegue executar códigos aqui dentro, então desenvolvedores conseguem trabalhar aqui dentro, utilizando JavaScript, para, às vezes, fazer alguma regra, algum algoritmo que é um pouco mais complexo, mas que vocês conseguem, através das variáveis que a Shopify propõe, vocês conseguem definir saídas e trabalhar aqui dentro de uma maneira mais técnica. Além disso, é possível também fazer requisições externas. Então, vocês conseguem fazer requisições para alguma API. Então, às vezes, não é necessário ter um serviço, uma AWS, um Lambda, para fazer essas simples requisições. Vocês conseguem fazer isso através do Shopify Flow. Então, agora, a Shopify disponibilizou adicionar segredos. Então, às vezes, a API precisa ter um token que vocês não querem deixar expostos. A gente consegue fazer essas requisições através do Shopify Flow. E também a gente consegue fazer requisições dentro da própria API da Shopify. Então, também precisa ter um conhecimento mais técnico, mas a gente consegue fazer essas automações sem que precise desenvolver um código. Claro que a pessoa vai ter que entender sobre a documentação, já ter trabalhado com a Shopify, ou saber ler a documentação em si, mas a gente consegue criar tudo isso através aqui dessas funcionalidades. Então, o que a gente pode tirar em relação a essas três ações aqui que precisam ser um pouco mais técnicas? É que isso torna infinitas possibilidades da gente trabalhar com o Flow. Tá? O Diego agora vai falar mais ou menos como é que a gente constrói superficialmente essas ações dentro do Flow, porque, como eu disse, qualquer aplicativo consegue construir uma ação dentro do Flow. Então, não me aprofundando tanto na parte de técnica, mas assim, é relativamente bem simples construir ações, igual o Tunes mostrou ali. Então, a gente tem um exemplo do nosso app do AMS, né, que antes do Flow, qualquer alteração que tinha que fazer nesse fluxo, por exemplo, na integração de um pedido com RP, né? Então, se eu quiser adicionar uma tag para o cliente antes de criar o pedido no RP, se eu quiser que depois que o pedido seja criado no RP, eu tenha uma confirmação na Shopify, tudo isso a gente tinha que, toda vez que era solicitado isso, a gente tinha que ir no código, então precisava para um desenvolvedor, precisava na mão ir lá e botar isso no código e ficava engessado. Então, qualquer alteração tinha que abrir o código de novo, tinha que, de novo, igual o Tony falou, subir para a AWS, arriscando quebrar. Então, era sempre um fluxo bem complexo. Né? Então, com o Flow, o que a gente faz? A gente faz, basicamente, a gente desenvolve esse trigger. Então, tem o trigger de pedido criado no RP, por exemplo.
né? Que é como se fosse um webhook ali. Então, eu cadastro no RP uma URL, e aí quando é chamado, essa é uma string na Shopify. E aí, como é que funciona isso? Todo trigger, né, ele passa algum dado para uma action. Então, isso é totalmente personalizado para o desenvolvedor fazer. Então, quando eu estou criando um trigger, vamos supor que eu senti a necessidade de criar um trigger, eu vou parar para desenvolver só uma vez e eu vou botar ali as variáveis que eu quero que esse trigger passe para uma action que eu vou usar. Essa action pode ser uma desenvolvida por mim mesmo, ou pode ser uma já também da Shopify. Só tem que seguir ali o padrão que ela diz. Essa variável tem que ser um número, essa variável tem que ser um texto. Né? Então, respeitando esses padrões ali, é assim. E da mesma forma, a action também eu posso criar, e são requisições simples, tanto para criar, para consumir ela, e da mesma forma. Então, a partir do momento que eu crio a action, eu posso falar o que essa action vai receber, né? Então, quais as variáveis que ela recebe ali, e aí, a partir daí, eu posso tratar do meu lado como desenvolvedor também ali no código. E só dando um exemplo sobre o nosso OMS também, ele se torna muito bom usar o Flow, porque antes a gente tinha um OMS que era desenvolvido direto no código, então não tinha nada visual para o cliente, para o lojista ir lá e ver, pô, essa é a operação do meu e-commerce, manda para o RP, manda para sua distribuição, manda para o TMS. A gente adaptou para o Flow justamente para que a gente consiga ter essa modularização. Então a gente torna tudo modular. O cliente, a gente não precisa deixar no código, se o cliente for tal, a gente não vai mandar para o WMS. Se o cliente for tal, a gente não vai mandar para o TMS. A gente consegue tratar tudo isso aqui dentro. Então aqui tem alguns exemplos de fluxogramas que a gente utiliza no nosso OMS. Por exemplo, pedido faturado. É um fluxograma que ele tem tantas funções da Shopify mesmo. Então, faturado é porque a gente recebeu um gatilho que aquele pedido já tem uma nota fiscal, tá? Então, a gente atualiza um metafield do pedido informando a chave. Então, a gente vai lá e coloca a chave da nota fiscal dentro do metafield do pedido. Eu verifico se o pedido ele é uma entrega ou não. Então, se ele for uma retirada, não faz sentido eu mandar para o centro de distribuição. Não faz sentido eu mandar para o TMS, por exemplo, porque ele é uma retirada em loja. Então, eu não vou ter a ação da transportadora. E se a gente fosse trazer isso lá para o código, seria um código muito bagunçado, então teria milhões de possibilidades. Esse cliente vai fazer isso, esse cliente vai fazer aquilo. Se o cliente quisesse mudar, a gente teria que mudar o código. Então, tudo isso a gente traz para uma maneira que fique a gente consiga ter um contato, uma visualização melhor e consiga ser muito mais fácil de editar. Então, caso o lojista ele queira fazer alguma mudança, eu não quero integrar pedidos acima de R$5.000 porque eu quero antes fazer uma análise prévia para ver se não é um golpe, para ver se eu consigo atender ele ou não. Então, tudo isso a gente consegue trazer para cá. Então, aqui eu só crio no sem distribuição. Se for um pedido que não é retail, então daí eu aguardo 30 segundos, mando a nota fiscal para o WMS, aguardo mais 30 segundos, adiciono a etiqueta e depois marco o pedido como processado. Então, isso é uma regra dessa loja aqui, desse exemplo. Às vezes o cliente ele quer marcar o processado lá antes. Aqui a gente está marcando como processado o pedido depois de faturado. Então, consegue ser muito mais maleável essas adaptações. Caso queira mudar, fica tudo muito mais fácil, né? E o próprio Shopify Flow, existe a possibilidade de criar templates. Então, tanto o aplicativo pode criar templates, tipo esses exemplos que eu dei, como templates que a própria Shopify disponibiliza. Então, eu quero converter uma navegação do produto abandonado, quero agradecer o cliente após a compra, quero dar boas-vindas a novos assinantes. Tudo isso tem uma vasto número de templates que vocês podem usar dentro da loja de vocês. Então, eu quero adicionar uma tag específica quando tem um produto específico naquele pedido, porque depois eu quero fazer um relatório. Então, tudo isso é possível através do Shopify Flow. Alguém de vocês tem alguma dúvida? Uma pergunta. Nos flows de marketing, tipo, enviar um SMS, enviar e-mail, onde que eu consigo ver, tipo, o relatório desse flow? Então, todo o fluxograma, aqui eu não vou ter um exemplo porque é uma loja de teste, mas cada fluxograma ele tem uma linha do tempo de execuções que foram feitas, tá? Então, aqui embaixo vai exibir exatamente cada etapa que ocorreu. Então, se ocorreu algum erro,
se ocorreu, deu tudo certo, tudo isso vai exibir etapa por etapa. Então, pô, aqui tinha uma condicional se o cliente tinha tag X, então vai mostrar, ele tinha ou não tinha? Tinha. Então foi para a próxima ação. Então tem um passo a passo exatamente por execução, tá? Então você vai ter o horário que aconteceu aquilo, vai ter a identificação daquele flow, enfim, você vai ter uma transparência para saber tudo o que está acontecendo, tá? Um outro ponto também é que justamente nessa visualização da execução, né, nos logs ali das execuções, a mesma granularidade que tem para você gerir cada trigger ou action dessa, nos logs também aparece quando tem algum erro, por exemplo. Então, se ocorrer algum erro em qualquer, igual no fluxo ali do OMS, por exemplo, que é um pouco mais complexo. Então, se alguma requisição daquela der erro, aparece qual que deu erro, o porquê que deu, né, qual erro foi retornado, e também me traz a possibilidade de executar o flow só a partir daquele momento. Então, se tem uma série de requisições anteriores, eu não preciso executar tudo de novo para atingir o final do fluxo, sabe? Eu posso continuar a partir do momento que ele deu erro. Então você consegue depois identificar se tem condicional no meio, você consegue acompanhar justamente onde ele seguiu naquele fluxograma para realmente você saber, por que ele fez isso? Porque nessa condicional ele não entrou porque tinha um valor diferente do que eu estava esperando. Então você tem toda uma transparência, você consegue debugar e ter mais informações depois da execução já ter sido feita. Eu consigo ver que ele abriu o e-mail, vamos dizer. Daí depende da plataforma que você vai usar, que é a ação do disparo do e-mail, né? Normalmente essas soluções que fazem o disparo do e-mail, elas têm isso já embutido, né? Então consegue ver se recebeu, se abriu. Aí vai depender daquele último quadradinho que seria um aplicativo, por exemplo, de terceiro que faz o disparo do e-mail. A mesma coisa seria o WhatsApp, né? Isso, a mesma coisa. Então, você consegue tanto se comunicar direto, por exemplo, caso o aplicativo ele não esteja homologado dentro da Shopify, você usa uma solução externa que não está homologado. Você consegue usar aquela action de mandar uma requisição HTTP request para lá. Então, não necessariamente ele precisa estar conectado, você consegue conectar através do HTTP request direto. Então, vai ter o token lá, vai ter o corpo que você tem que mandar para fazer o disparo do e-mail, por exemplo, você consegue usar ele de forma mais aberta, assim, né? Você consegue colocar o URL e tudo. Então, você não depende que o serviço tenha um aplicativo dentro da Shopify. Às vezes, o aplicativo dentro da Shopify vai tornar mais fácil porque ele vai só pedir as informações necessárias. Não vai precisar do token, enfim. Mas é possível conectar com qualquer serviço externo, tá? Tanto para pegar informações, que a Shopify agora disponibiliza... fazer um GET, por exemplo, eu quero pegar informações de uma API externa para retornar, para passar para frente do meu fluxo. É possível também. Daí você define ali as variáveis que você quer receber e vai seguindo esse fluxograma. Então, tanto para executação, tanto para pegar informações. Tá? Nada. Então, fluxograma, aqui o Flow, ele tem infinitas possibilidades, como a gente comentou. Vai muito da operação e das dores que vocês vão tendo durante a jornada mesmo do gerenciamento de uma loja. Tá? Então, depois do Flow, a gente vai partir para a Shopify Functions. As Shopify Functions, elas são funcionalidades que estão dentro do core da Shopify. Então, é como se a gente editasse o código da Shopify para um determinado cliente específico, para uma loja específica. Tá? Então, se eu quiser criar umas regras de frete, se eu quiser criar descontos personalizados, se eu quiser criar entregas diferenciadas, esconder meio de pagamentos, tudo isso é possível através das functions. Então é como se a gente realmente fosse um desenvolvedor Shopify e mexesse dentro do código da Shopify e fizesse todas essas alterações. Isso tudo, por que isso faz sentido e por que é muito bom utilizar? Primeiro que a gente está utilizando o próprio infraestrutura e ecossistema da Shopify. Então, a gente não precisa se preocupar com o custo. Então, hoje tem muitos aplicativos na Shopify que vivem só de Shopify Functions, porque eles não vão precisar se portar com custo, porque tudo fica dentro da própria ecossistema da Shopify. Não vai precisar se preocupar com disponibilidade das funcionalidades, porque elas ficam dentro da Shopify. E a Shopify, querendo ou não, é um case de
estabilidade. Então, disponibilidade, estabilidade, performance, ela tem números muito bons para isso. Então, não tem por que a gente ter que se preocupar com algo que a Shopify já é muito boa. Não tem por que eu ter que hospedar uma funcionalidade do meu lado, eu tendo custo, tanto de manter a infraestrutura, tanto de manter pessoas cuidando dessa infraestrutura, sendo que eu posso usar a própria Shopify para isso. Então, isso torna uma funcionalidade da Shopify muito interessante e muito diferenciada. Tá? Você consegue escalar, se você tem aplicativo, você consegue disponibilizar essas funcionalidades para todos os lojistas. Se for uma loja Plus, a gente consegue ter um aplicativo exclusivo para aquela loja, para criar regras personalizadas para aquela loja. Então, vai depender muito do modelo de operação. Tá? Aqui tem algumas operações disponíveis que dá para fazer com o Shopify Function. Então, tem o Cart and Checkout Validation, que, como o nome já diz, são validações para fazer dentro do carrinho. Então, uma que a gente fez recentemente é para validar o CPF ou o CNPJ. Então, na Shopify, não é possível... tem um campo lá de CPF e CNPJ, mas você não consegue escolher se você só quer CPF ou CNPJ. Então, com essa validação, a gente consegue que o lojista selecione exatamente qual que ela quer. Se eu só quero aceitar CPF, só quero aceitar CNPJ, a gente faz a validação e retorna para a Shopify. Então, a gente consegue ter um controle dos campos, tudo isso. Eu quero que o carrinho só aceite até R$10.000. Então, tudo isso a gente utiliza essas funcionalidades incorporadas dentro da Shopify. Delivery Customization é a mesma coisa, a gente pode ordenar onde que vai aparecer cada opção de frete, pelo valor. Desconto, a gente consegue também aplicar diversos tipos de desconto diferentes do que já tem na Shopify. Então, a gente pode aplicar desconto se a pessoa vai comprar em tal lugar, enfim. Todas essas operações dentro da Shopify Functions a gente consegue. Order Routing, que é só para Plus, mas é para a gente ordenar qual local que vai sair aquele pedido. Então, quando trabalham com múltiplos locais, múltiplas lojas, múltiplos sem distribuição, existe um roteamento de pedidos dentro da Shopify, porém ele tem umas limitações que são aqueles que já existem. A gente consegue criar regras para definir que aquele local é mais apropriado para aquele pedido. Então, por ser uma coisa que é tratada em código, a gente tem infinitas possibilidades e infinitos jeitos de fazer isso. Tá? Payment Customization, que é para, às vezes, esconder um pagamento para fora do Brasil que não faz sentido, porque só aceita aqui no Brasil, ou mostrar um para fora do Brasil que aqui no Brasil não faz sentido. E o Cart Transform é mudanças no carrinho. Eu quero adicionar bundles, quero mudar o preço do produto de uma forma diferente. A gente usa muito numa solução que a gente tem, que é o preço por região. Então, se a pessoa compra em São Paulo, ela tem um preço X. Se em Santa Catarina, o preço do produto é Y. Então, com o Cart Transform, a gente consegue trazer essa possibilidade do preço por região. Então, aqui tem uma anatomia da operação, Diego, se tu quiser explicar como é que funciona de uma parte um pouco mais técnica. Só trazer um pouco aqui, né? É importante essa parte para a gente entender um pouco sobre as possibilidades e as limitações, né? Porque quando a gente fala, quando o Tunes diz ali de estar utilizando o core da Shopify, né? É relativamente sensível isso. Então, também não tem como a Shopify permitir que qualquer dado seja inserido ou manipulado a qualquer momento, né? Então, não vou me aprofundar muito nessa parte, mas na documentação tem todos os pontos, né? Todas as informações que são enviadas e todas as informações que podem ser alteradas em cada momento, né? Cada function, cada uma delas, ela permite um tipo de operação diferente, né? Então, um Cart Transform, ele tem uma permissividade que é totalmente diferente do... Esqueci o outro exemplo. Do que é Order Routing, por exemplo, né? Então, cada uma vai receber um dado diferente, vai ter um input diferente, então vai receber umas informações diferentes e tem o output, né? Então, como é que funciona por cima assim essa operação? Então, o cliente vai estar lá, por exemplo, numa function de Cart Checkout. Quando o cliente adiciona um produto no carrinho, né, o Cart Checkout Validation, ele envia um input com os itens que estão no carrinho, né, para essa function. Essa function vai operar ali conforme for desenvolvido, né, como achar melhor. Então vai ver ali os itens do carrinho, por exemplo, vou validar o preço dos itens que tem dentro do carrinho.
e aí ela vai ter um output que são esses operations. E aí os operations têm, no caso do cart checkout, ele tem 3 tipos de operations, né? Então ele pode permitir continuar, ele pode alterar, então isso aí fica fixo nisso, e aí cada function tem a sua. E aí a partir dali ele vai para, ele altera ali no servidor da Shopify e reflete para o cliente. Um ponto que eu acho bom também trazer, quando a gente fala da confiabilidade ali e performance da function, além do benefício de usar a própria infraestrutura da Shopify e abdicar da nossa, um dos pontos muito importantes também é que abdica também o cliente ter isso no navegador dele. Então, as functions elas vieram para substituir os scripts que tinham. Então, só que quando um desenvolvedor insere um script na página, esse script ele demanda mais recursos do computador de quem está acessando essa página. Então, eu como cliente acessando a loja, vai demandar recursos do meu computador, esse script, ou do meu celular. Então, se é um script mal feito, se é um script que não tem uma validação, pode gerar um travamento, pode prejudicar métricas de carregamento da página. Então, eu jogando isso para o lado da Shopify, eu garanto que o cliente, quando acessar, não vai ter nenhuma surpresa, digamos assim. Entendeu? Então, eu garanto essa estabilidade ali da operação, não só de disponibilidade, mas também da qualidade do código que eu estou inserindo ali, né? Isso vai muito, como eu falei anteriormente, a Shopify preza muito pela performance. Então, ela vai te dar a possibilidade de fazer inúmeras coisas. Tem gente que fala, não consigo fazer isso na Shopify, mas normalmente dá para fazer isso na Shopify, mas às vezes pode se tornar um pouco mais complexo, porque preza muito pela performance da loja. A gente não quer que aquela loja fique lenta por uma funcionalidade que foi mal desenvolvida. Então, as functions ocorre a mesma coisa. A gente consegue criar muita coisa ali, mas tem limite de tamanho, porque ela não quer que sobrecarregue, que se torne lento o processo de compra e gere uma perda, tá? Então, tudo isso é possível, quase tudo possível dentro da Shopify fazer, só que tem que saber e fazer da melhor forma. Então, a gente está fugindo de qualquer tipo de gambiarra, coisa que atrapalhe o funcionamento de uma loja, e partindo para algo muito mais performático. É importante colocar também aqui um ponto, que as Shopify Functions a gente não consegue fazer requisições para ambientes externos. Então eu não consigo ir lá validar se um CNPJ tem alguma pendência através das Shopify Functions, porque eu não consigo fazer uma requisição externa justamente para que não tenha que depender de outro serviço e possa estragar o andamento da loja. Então não é possível fazer isso. É possível consultar MetaFields da Shopify, é possível consultar MetaObjects da Shopify, o que é muito mais interessante porque tudo fica dentro do ambiente da Shopify. Então eu gosto muito de usar esses termos, de deixar tudo centralizado dentro da Shopify, como se fosse às vezes um banco de dados, porque ele dá a oportunidade de você criar campos personalizados lá dentro. E vai estar tudo no mesmo ambiente, vai ser tudo muito mais rápido, tudo centralizado lá. Então, às vezes, alguma coisa que você precisava fazer uma requisição externa, seria mais fácil você botar essas informações dentro da Shopify, em algum campo, às vezes, que não vai ser visível no admin, porque não faz sentido, mas que você consegue consultar em algum local na Shopify Functions, ou também em outros locais que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente tem alguns exemplos práticos, como adicionar descontos personalizados para clientes, produtos ou frete, esconder opções de pagamento, vincular o shampoo e condicionador para virar um bundle, limitar a quantidade de produtos que um cliente pode comprar no mesmo pedido. Eu já tinha ali comentado outros exemplos anteriormente, tá? Então aqui mostra mais ou menos como é que ficaria ali dentro do checkout, adicionando descontos. Então o desconto foi de 20% naqueles produtos. Então existem vários tipos de desconto. Aqui a gente está mostrando 3 tipos de desconto. Um é dentro do produto, outro é dentro do pedido, que é os 10% ali, e outro é dentro da entrega. Então, esses 3 fretes, esses 3 descontos, foram incorporados dentro do mesmo pedido. Então, a gente consegue fazer infinitas possibilidades. A gente desenvolveu recentemente para um cliente nosso, que ele queria que quando comprasse 3 produtos de tal coleção, o valor ia ficar R$ 99, por exemplo. Nativamente, na Shopify não dá, mas a gente desenvolveu, porque daí a gente pega o valor de todos os produtos, a gente dá um desconto para ficar exatamente R$ 99 se ele escolher 3 produtos daquela coleção. Então, isso são só exemplos de que a gente consegue avançar e, às vezes,
os lojistas têm dores que eles nem sabem ainda e vão sentir só depois. Ou às vezes eles nem vão sentir depois, mas eles veem, pô, isso daqui dá para a gente fazer, então a gente pode aplicar, pode colocar na nossa regra de negócio, pode usar como uma ação nossa para gerar mais vendas. Então isso é muito interessante, porque a gente vê outras lojas usando e a gente pode reproduzir para a nossa também. Então, no dia a dia mesmo que a gente vai vendo o que a gente precisa e o que dá para fazer. Tá? Então, editar a forma de pagamento, como eu falei, esconder uma que às vezes não faz sentido para aquele valor ou para aquela região. Então, pô, valores muito altos eu quero que seja um gateway de pagamento, valores menores eu quero que seja outro. Validação do checkout, consigo colocar um validador de checkout lá dentro do próprio checkout, então sem criar qualquer tipo de gambiarra. Alguém tem alguma dúvida referente ao Shopify Functions? Então, ele de maneira técnica, ele é desenvolvido, pode ser desenvolvido tanto em JavaScript, tanto em Rust. Então, em Rust ele vai ser mais performático. Hoje em dia, com a inteligência artificial, talvez tenha mais devs usando JavaScript, mas é muito simples passar uma função JavaScript hoje para Rust utilizando uma IA. Então, Rust se torna mais performático, mais rápido, mas é possível também fazer em JavaScript essas funcionalidades, né? Então, por último, o tópico, a gente vai para UI Extensions, que são extensões do design da Shopify, onde eles saem do tema e vão para algo que é próprio da Shopify. O que seria isso? Checkout, Customer Account, a página do cliente, Order Thank You Page, páginas de acompanhamento do pedido. Tudo isso são páginas padrões da Shopify. Então você não vai lá no código como se fosse o tema e edita. Então as UI Extensions servem justamente para isso, para vocês fazerem customizações nessas páginas específicas, porém sem perder a identidade visual da própria Shopify. Então, quando você vai editar alguma coisa, ali dentro do checkout, você não vai criar um campo totalmente do zero. Ele já vai ter um modelo, ele já vai ter aquela mesma fonte. Claro que você consegue fazer algumas customizações de cores, enfim, mas é para justamente não ficar um carnaval dentro do checkout, dentro de uma página do cliente, você ter essas possibilidades de editar sem perder, entre aspas, ali o padrão da Shopify. E por que a Shopify pode limitar algumas coisas ali para serem daquela exata maneira? Justamente tudo que a gente está falando, para ser performático e não precisar que tenha que bater num CSS externo, um estilo externo, pegar fontes que não estão lá dentro e tenham que internalizar. Então, tudo isso é para garantir tanto a segurança do checkout e para continuar sendo o checkout que mais converte no mundo. Tá? Então, eles investiram muito a Shopify investiu muito no checkout ultimamente, então, tanto que criou o OnePage Checkout, que está batendo recordes aí de conversões. Então, para a gente não estragar, que às vezes a gente pode ter ideias muito mirabolantes, que às vezes podem perder um pouco a essência do que é o checkout, ela acaba, entre aspas, limitando, mas é por uma boa causa, né? Então, vocês conseguem colocar isso tanto na página da loja, tanto até no admin da Shopify. A gente consegue criar coisas dentro do admin da Shopify. Então, por que usar UI Extensions? Porque elas são 100% dentro do ecossistema da Shopify, então não tem nada externo. Elas têm atualizações automáticas, então quando for feita uma atualização de layout pela Shopify, consequentemente, esses componentes também vão ser atualizados. E eles seguem o Design System do Polaris da Shopify, então se a Shopify algum dia for mudar o Design System, a gente não precisa ficar se preocupando, agora eu tenho que alterar o design de todas as lojas, ou eu tenho que ir página por página alterar, não, porque a gente sempre vai estar seguindo ali os componentes que a Shopify disponibiliza. Então aqui temos alguns exemplos práticos, como adicionar campo de CPF ou instruções de entrega no checkout, ofertas de upsell com o botão adicionar ao pedido lá dentro do checkout mesmo, então tem diversos aplicativos que tem essa opção de upsell, tá? Vale lembrar que para customizar o checkout precisa ser Plus.
para customizar as outras páginas não necessariamente precisa ser Plus, mas o checkout em si só funciona com lojas Shopify Plus. Então o upsell vai lá, coloca um bloco onde disponibiliza vários produtos para adicionar lá e gerar um upsell, cross-sell também, mensagens personalizadas por país ou idiomas, detalhes do frete com base no método escolhido. A gente usou bastante Checkout UI na loja da Samarché, que a gente desenvolveu. Então lá tem muitas coisas personalizadas para escolher janela de entrega, para escolher o horário de entrega, se eu quero uma entrega expressa, rápida, quando que eu quero que entregue. Então tudo isso nativamente na Shopify não tem como, mas a gente desenvolveu diversas funcionalidades lá dentro. E quando a gente entra lá, a gente não tem como saber que foi desenvolvido só para aquela loja. Parece que foi tudo, já tinha aquilo nativamente dentro da Shopify. E isso pode ser feito com qualquer outra regra de negócio que a loja pode ter. Tá? Então, da mesma forma que o Checkout UI ele consegue ser exclusivo de uma loja, se ele tiver um custom app, se ela for Plus, a gente consegue disponibilizar esse Checkout UI para todas as lojas que tiverem baixado o meu aplicativo, por exemplo. Então, se tiver que ser feita uma mudança, eu vou fazer a mudança no aplicativo e globalmente vai ser atualizado para todas as lojas que tem instalado o aplicativo, né? Então, antes de terminar, os UIs ali que a gente consegue disponibilizar, eles são feitos em React, né? Sim. Então, eles são possíveis ser feitos em JavaScript puro também? Não, na verdade dá, né? Mas a própria Shopify recomenda usar o próprio React, né? E aí o que acontece? Só aproveitando ali antes de finalizar, um ponto a respeito das UI Extensions é que elas sim permitem requisições externas, né? Então, igual o exemplo que o Gabriel trouxe ali da Samarché, as janelas de entrega, então não é simplesmente um componente estático ali que tem as janelas pré-fixadas ali na página, né? Toda vez que um cliente bate no checkout, são consultadas as disponibilidades das janelas que tem disponíveis e aí já reflete isso lá na página do checkout ali para o cliente, quais janelas estão disponíveis, para garantir que o que aparecer para o cliente ele escolher vai estar disponível no momento que bater lá o pedido no mercado, né? E só volta naquele slide, no primeiro slide, se eu não me engano, só um ponto, né, que também não é em qualquer local que eu consigo anexar um componente, embora seja muitos locais, né? Então, os UI Extensions, eles têm esses targets que chama, né? Que são esses quadradinhos aqui. E tem diversos, assim, só no checkout são mais de 30, se eu não me engano, são 32 targets. Então, cada posiçãozinha dessa aí eu consigo encaixar um componente ali. Então, na documentação da Shopify tem a listagem de todos esses targets. Então, são esses targets ali que eu consigo, digamos que, encaixar meu componente. Então, desenvolvo meu componente React. Nele ali eu digo qual que vai ser o target, então eu dou como se fosse esse endereço ali na página. E aí, a partir daí, quando essa página abrir, ele vai renderizar esse componente. E aí eu consigo decidir, por exemplo, no caso do checkout também, se esse componente falhar, por exemplo, vou bloquear o checkout ou não. Se esse componente falhar, eu deixo o cliente finalizar o checkout, mesmo se der algum erro ali, né? Mesmo porque como permite essas requisições externas, aí é passível a erro, né? Aí eu dependo da disponibilidade não só da Shopify, dependo da disponibilidade de outros serviços também. Então tem essa possibilidade também. Isso. O erro ele vai dar mais não que ele vai impossibilitar a venda em si, mas ele vai dar um erro que talvez uma disponibilidade, uma funcionalidade que vocês gostariam de exibir, por depender de terceiros, não funcione. Então ele não vai chegar a travar a venda do cliente, mas ele vai, sei lá, faltar alguma informação que talvez seja interessante. Então por isso acaba abrindo uma brecha de depender de terceiros, né? Então é sempre bom, tanto que quando a gente vai desenvolver alguma coisa que precisa desse Network Access, que a gente chama, que é fazer essas requisições externas, a gente tem que pedir permissão para a Shopify, para eles liberarem que esse componente, que esse aplicativo possa realmente fazer uma requisição externa. Tá? Então, daí passa por uma validação lá do lado deles e eles acabam liberando ou não, se faz sentido ou não, esse componente ter uma requisição externa. Então, como a gente falou, isso pode ser tanto dentro da loja como pode ser dentro do admin. Então, tem aplicativos nossos que a gente coloca novos campos ou novas personalizações dentro da página do pedido
lá dentro do admin da Shopify. Porque às vezes eu quero mostrar uma informação diferente que não tem disponível nativa na Shopify. Enfim, isso abre um leque de muitas possibilidades, tanto para a parte operacional, tanto para a parte para o cliente da loja mesmo ter mais possibilidades. Tá? Teria mais alguma coisa? Seria isso? Alguém tem alguma dúvida sobre o Checkout UI? É simples, são personalizações que a gente faz usando o modelo visual da própria Shopify. Então, muito obrigado por todo mundo que acompanhou aqui. Aqui a gente colocou três QR Codes que levam para as documentações da Shopify, tá? Então, o Flow, UI Extensions e as Functions também. Qualquer coisa a gente vai estar aqui no Space até agosto. Qualquer coisa que surgir, ideias que vocês queiram saber se é possível ou não, a gente vai estar aqui disponível. Depois a gente pode passar nosso e-mail também, caso tenha algumas ideias, e a gente pode ir evoluindo nessas soluções personalizadas, sem precisar criar gambiarras e atrapalhar a jornada de compra do nosso cliente. Então, muito obrigado. Obrigado.